Allan Kardec foi o responsável pela fundação da doutrina espírita e ele sempre disse que todos os seres humanos nascem com uma predisposição para a mediunidade. Às vezes, você fala que seu sexto sentido para algumas coisas é forte e segue sua intuição. Isso é um tipo de mediunidade. Apesar de todos terem a oportunidade de desenvolver habilidades assim, algumas pessoas já podiam se comunicar com espíritos quando ainda nem sabiam o que isso significava. Alguns casos que são quase inacreditáveis. Número 1. O caso das irmãs Fox. No final de 1847, uma família se mudou para uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos chamada Hydesville. Nessa casa moravam John Fox, Margaret Fox e as suas duas filhas, Kate, de 11 anos, e Margaret, mais conhecida como Maddie, de 14 anos. No ano seguinte, enquanto as meninas brincavam, elas começaram a ouvir barulhos estranhos pela casa. Eram ruídos que pareciam de móveis sendo arrastados, passos em outros cômodos, arranhões na parede e batidas na madeira. O que a família não sabia é que essa casa já tinha relatos de acontecimentos estranhos quando outras pessoas moravam lá. Assustadas, as meninas foram contar aos pais o que elas tinham escutado e depois decidiram se comunicar com aquela assombração. Primeiro foi Kate. A pequena corajosa pediu que essa força invisível repetisse o número de palmas que ela fizesse dando pancadas na parede. Isso aconteceu. Depois, Meg fez algumas perguntas e pediu que a entidade respondesse com as batidas na parede. Uma vez, se a resposta fosse não, e duas vezes, se fosse sim. Por fim, as meninas conseguiram descobrir que a origem dos ruídos tratava-se do espírito Charles Hosmer, um homem que tinha sido assassinado com uma facada em um dos quartos da casa, 5 anos antes daquela família se mudar para lá. E ainda revelou que seu corpo estava enterrado abaixo da adega da casa. O assunto se espalhou pela cidade e, após cavarem nesse local, os moradores descobriram pedaços de cabelo, carvão, cal e alguns ossos. Porém, os restos do corpo desse homem só foram identificados 56 anos depois, escondidos em uma parede falsa da casa. Mesmo após serem afastadas desse lugar, as irmãs Kate e Maddie continuaram escutando pancadas e ruídos. Em 1948, a Associação Nacional Espírita dos Estados Unidos reconheceu essa experiência sobrenatural como o surgimento do espiritismo moderno. Número 2. As cartas psicografadas que absolveram inocentes. Chico Xavier foi o maior médium no Brasil, e seu trabalho era tão admirado e cheio de credibilidade que pouquíssimas pessoas ousavam duvidar de sua honestidade quando se comunicava com espíritos. Por isso, o juiz Orimar Pontes, de Goiás, permitiu que algumas cartas psicografadas por Chico fossem aceitas como depoimento em alguns casos levados ao tribunal. O primeiro caso foi em 1976, quando Chico Xavier psicografou o depoimento de Henrique Emanuel, um rapaz que foi morto durante uma brincadeira de roleta russa. Para o tribunal, quem matou esse jovem foi João Batista França, que estava presente no momento do jogo. Após a carta entrar no banco de provas, foi comprovada a inocência de João e ele foi absolvido da condenação. Outro caso que aconteceu no mesmo ano foi o da morte de Maurício Garcês, de 15 anos, após ser baleado pelo seu melhor amigo, José Divino, de 18 anos. Após o juiz permitir as cartas psicografadas como provas de defesa, a vítima afirmava que José não teve a intenção de matá-lo e que o que aconteceu foi um terrível acidente. José Divino foi inocentado e esse caso foi conhecido mundialmente. Número 3. O médium que curava pessoas. Edgar Cayce foi um homem com características espirituais semelhantes às de João de Deus.
Ele nasceu em 1877 nos Estados Unidos e hoje é considerado o maior médium americano. Sua infância foi tranquila, sempre ao lado do avô, só que quando Edgar fez 4 anos, seu avô morreu, afogado em um lago. Dias depois, o menino passou a se encontrar com o espírito dele e sempre escutava histórias da Guerra Civil contadas pelo avô. Anos depois, quando começou a estudar, Edgar descobriu algo que é o sonho de qualquer estudante. Quando dormia com a mão sobre um livro, ele podia absorver todo o conteúdo deste livro. Depois, na adolescência, ele afirmou que recebeu um anjo em sua casa e esse, ser espiritual, disse para Edgar ajudar os doentes e manter sua fé. Aos 15 anos, o garoto se machucou na escola e conseguiu curar o seu próprio ferimento. Depois desse dia, seu comportamento ficou estranho. Ele entrava em transe como se estivesse hipnotizado e assim conseguia receitar remédios caseiros para ajudar as pessoas. Um dia, ele disse a seu pai para fazer uma mistura de ervas que poderiam curar o ferimento dele na coluna. No dia seguinte, ele não se lembrava de nada, mas o remédio funcionou e todos ficaram impressionados. Anos depois, Edgar já conseguia diagnosticar doenças nas pessoas e até mesmo em pacientes à distância. Ele só precisava saber o nome da pessoa e o endereço dela e então, ao entrar em transe, ele iniciava dizendo: "Sim, podemos ver o corpo." Quando acordava, não se lembrava de nada que tinha falado. Mesmo após ajudar milhares de pessoas, ainda existiam pessoas que duvidavam de sua mediunidade. Por isso, ele foi proibido de realizar consultas por exercício ilegal da medicina. Antes de morrer, ele continuou atendendo várias pessoas, realizava até 8 diagnósticos por dia e morreu em 1945. Número 4. A história do casal Warren. Lorraine e Edward Warren. Tenho certeza que você já ouviu falar desses nomes alguma vez. Esse casal já explorou mais de 10.000 casos paranormais que aconteceram nos Estados Unidos e um dos mais famosos foram inspirações para os filmes Invocação do Mal, Terror em Amityville e a boneca Annabelle. Ed era demonologista e Lorraine uma médium clarividente. Juntos, eles passaram a investigar casos sobrenaturais para tentar ajudar as pessoas a resolverem estes problemas que as assustavam tanto. Em mais de 5.000 casos, eles chamavam exorcistas para realizarem a expulsão de entidades demoníacas. Eles se tornaram tão conhecidos mundialmente e desvendaram tantos casos paranormais que chegaram a fundar um centro de pesquisa sobre acontecimentos sobrenaturais. Além disso, também criaram o Museu do Ocultismo, que guarda várias relíquias, peças assombradas, inclusive a boneca Annabelle. Número 5. A infância de Divaldo Pereira Franco. Certo dia, um menino de 4 anos estava brincando na sala da sua casa, quando de repente uma mulher desconhecida apareceu na frente dele e disse: "Quero falar com sua mãe." O menino a chamou, mas sua mãe não viu nem escutou nada. Então o menino disse: "Essa mulher se chama Maria Senhorinha, mãe." Quando ouviu isso, a mãe dele começou a chorar, pois essa mulher era a mãe dela e já havia falecido. O menino jamais tinha escutado esse nome antes e nem sabia como sua avó era, já que ela havia morrido antes dele nascer. Quando ele a descreveu em detalhes, a mãe dele teve certeza. Esse foi o primeiro contato médium de Divaldo Pereira Franco. Conforme ia crescendo, ele foi conhecendo outros espíritos que lhe fizeram companhia por muitos anos. Só que ele não diferenciava ainda um espírito de um ser humano vivo. O índio Jaguaraçu sempre brincava com ele. Mas quando Divaldo completou 12 anos, o espírito se despediu, pois iria reencarnar. Foi aí que o menino percebeu o que era o seu amigo. Ainda criança, Divaldo recebeu uma outra companhia. Só que não era tão boa quanto o seu amigo índio. Esse espírito era chamado pelo menino de Máscara de Ferro e sempre aparecia com roupas de sacerdote. O que mais assustava o menino eram as ameaças de ódio e morte que esse espírito fazia. E só 30 anos depois é que Divaldo conseguiu ter paz.
Após estudar mais sobre a doutrina espírita, ele passou a psicografar livros e se tornou um elo de comunicação entre pessoas vivas e espíritos. Hoje é considerado um dos maiores médiuns do Brasil. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e a gente se encontra na próxima.